Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar nesse dia a refletir comigo em Cânticos dos Cânticos, capítulo de número 3, versos de 6 a 8. Que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mira e de incenso, e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema porte legal de arma. Ao nos depararmos com o livro dos Cânticos, o qual é comumente atribuído tanto pela tradição judaica quanto pela maioria dos estudiosos evangélicos ao rei Salomão, podemos observar em seu enredo algo que nos chama a atenção. Ao contrário dos romances modernos, esse livro não apresenta um enredo óbvio, mas ao que parece, aos poucos vai se desvendando uma trama descoberta ao longo de uma leitura mais atenta. Essa estrofe, a qual meditaremos, nos informa que algo subia do deserto, algo que cria expectativas. O que era? O texto nos informa que era a liteira de Salomão, protegida por 60 valentes, os quais estavam ao seu redor. Mas o que era uma liteira? Tratava-se de uma cadeira portátil, usada como meio de transporte, coberta e fechada, sustentada por duas varas compridas que são levadas por 2 homens ou 2 animais de carga, um à frente e outro atrás. Observando atentamente essa passagem, percebemos que havia uma escolta ao redor daquela liteira, armados com suas espadas à cinta, por motivo de recear os temores noturnos. Recentemente, temos visto através de jornais, por meio das redes sociais e outros mecanismos de informação, a constante busca das autoridades policiais ao foragido e criminoso Lázaro Barbosa de Souza, o qual tem causado verdadeiro terror para muitas pessoas, como também despertado muitas reações entre o público em geral. Muitos anos atrás, uma grande escolta armada, conduzida por um homem chamado Judas Iscariotes, pretendiam prender Jesus Cristo. Seu crime? Pregar a palavra de Deus, curar doentes, ressuscitar mortos, perdoar pecados, alimentar famintos, anunciar o reino de Deus, entre tantas outras práticas louváveis. Naquela noite sombria, Jesus vai àquele jardim com seus discípulos. Seus opositores, segundo o que nos informa o Evangelho de João, capítulo 18, caem por terra ao saber por sua própria boca, ou seja, pela boca de Jesus, que era ele. Em meio àquela situação, Pedro tomou a mesma atitude que muitas pessoas têm tomado atualmente, ou seja, resolver os problemas na força do braço. Então vejamos o que aconteceu naquela noite. O Evangelho de João, capítulo 18, versos 10 e 11, nos informa. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ao me deparar com essa passagem, compreendo que a luta que os cristãos travam todos os dias deve ser conforme a palavra de Deus dita por Paulo aos crentes de Éfeso. Então vejamos o que Paulo orientou aos crentes de Éfeso. Efésios capítulo 6, verso 12 nos diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas muito se discute em nosso país sobre o porte de armas em virtude da violência.
Mas ao buscar na palavra de Deus quais as armas devo usar, me surpreendo ao ver que existe sim um porte legal de armas. E eu quero lhes apresentar. Então vejamos qual é esse porte legal de armas que a Bíblia oferece. Efésios capítulo 6, versos 13 a 17 nos diz quais são. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quero concluir afirmando que aqueles 60 homens estavam armados com espadas em suas cintas. Contudo, temiam, mas a espada que a palavra de Deus propõe tem um poder nunca antes visto. Pois, como afirma o autor da carta aos Hebreus. E observe então que o autor da carta aos Hebreus vai nos falar a respeito dessa espada. Capítulo 4 de Hebreus, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Finalmente, minha última indagação é: como você tem se apresentado ao redor do grande Rei Jesus? A orientação é a mesma orientação dada por Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus nos abençoe.